Nós vamos orar agora pelos dízimos, pelas ofertas que Deus tem preparado esta noite. Fecha os teus olhos, oremos a Deus. Glória a Jesus. Eterno Deus e Pai nosso que estás nos céus, Pai de Jesus Cristo, nosso Salvador, dá-nos a licença de nós adentrarmos ao teu santuário espiritual nesta noite, junto com todos estes louvores entoados, junto com tudo aquilo que nós vimos nesta noite, que louvar o teu nome, e deixa nós entrar em espírito e em verdade, e ter, Senhor, contigo uma experiência, Senhor, única diante da tua presença. Recebe nós diante de ti, porque, Senhor, pelos nossos méritos jamais poderíamos falar contigo, mas por Cristo Jesus, o nosso Salvador, que entregou-se no madeiro da cruz num sacrifício substitutivo. Era para nós aquela morte, mas Ele tomou no nosso lugar e ofereceu-se como um cordeiro imaculado para nos dar o direito de te chamar de Pai. E agora nós temos este privilégio maravilhoso de termos a Ti como o nosso Pai, enxertados na videira Jesus Cristo, o nosso Salvador. Pai eterno, diante da Tua presença nós te suplicamos, abençoa estas ofertas que Tu tem preparado esta noite, Senhor, fruto do suor, do trabalho de cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas. Multiplica para cada um deles, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, segundo, Senhor, a Tua bondade. E aqueles que desejaram, mas também, Senhor, não puderam contribuir, abençoa-os para que também na próxima oportunidade possam fazer com prazer, com alegria, Senhor, não para ter algo em troca, porque na verdade, Senhor, nós já recebemos o de mais maravilhoso que poderíamos receber de Ti, que é a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Abençoa esta igreja, abençoa, Senhor, o ministério, que, Senhor, esta igreja, abençoa o Teu Filho que vai pregar agora também. Usa-te dele com poder, Senhor, usa-te dele, Senhor, como um vaso na Tua presença. Enche o coração dele, Senhor, do Espírito Santo, e que da boca dele possa chorar palavras de vida eterna. Abençoa ele, a sua casa, a sua família, toda esta querida irmandade, estes jovens, Senhor, e a cada um de nós, e aqueles que não puderam estar aqui esta noite também. Graças nós te damos por tudo, querido Deus. Te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Cristo Jesus, bendito para sempre. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Jesus. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Daniel. Vamos ler lá no capítulo 1. Nós vamos estar dando continuidade da última vez que eu preguei. E a irmã Evelyn se sensibilizou quando eu disse que não tinha mais tempo. E ela falou: irmão, o senhor pode terminar então? Eu falei: amém, irmã. Amém. Os irmãos acharam? Amém. Se não achou, eu espero mais um pouquinho. Amém? É importante que todos os irmãos acompanhem as Santas Escrituras. Daniel, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos. Diz: a educação de Daniel e outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, e instruídos em todas a sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia,
da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam 2 filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, o pôs de Beltesazar, e Ananias o de Sadraque, e Misael o de Mesaque, e Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Amém. Só até aqui. Amém. Parte A do 8. Os irmãos podem tomar assento. Eu queria, antes de começar, louvar um hino. Não se importa com quem está do seu lado. Simplesmente adore. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, oh aleluia, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Aleluia. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Eu já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Aleluia. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites, e eu me sinto tão seguro, aleluia, no teu colo, ó Altíssimo. A igreja. Não há ferrolho, que coral lindo, nem portas que se fechem diante da tua voz, e não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade, aleluia, oh glória, na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crê, aleluia, oh glória, ele está nesse lugar, aleluia, oh Jesus, a tua palavra é pura, escudo, Jesus, aleluia, oh glória, aleluia. E não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz, e não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, é escudo para os que nele crê. Aleluia! A palavra é pura e é escudo para os que
nele crê. Aleluia. Glórias a Jesus. Irmãos, eu confesso que eu estou feliz. Não é jargão, irmão, mas eu estou feliz. Me vem uma certa preocupação, às vezes, de estar aqui com a responsabilidade, de transmitir a palavra de Deus. Sabemos que não é brincadeira. Como nada aqui que foi feito é brincadeira. E ali atrás eu estava conversando com os adolescentes, antes de fazer o jogral, eu estava falando para eles que era para levar a sério, porque é uma forma de também pregar o evangelho, esse teatro, esse jogral, que a gente não estava brincando para animar a plateia, mas sim para falar da palavra de Deus. E quando me vem essa oportunidade, me vem essa carregada um pouco de preocupação de transmitir a mensagem de Deus, de Cristo, mas a gente tem a consciência que nós somos servos e nós somos ferramenta, e eu estou aqui para ser usado pelo Senhor. Amém? Então, irmãos, aqui em Daniel, como foi dito da última vez, os jovens que aqui estavam, no 3º ano do reinado de Joaquim, veio Nabucodonosor e sitiou aquela cidade. E aí nós falamos quem era Joaquim. Joaquim teve seu pai, Josias. Os adolescentes lembram do pai dele, Josias, que com 8 anos, adolescentes lembram de Josias? Os adolescentes lembram de Josias? Não, vamos falar. O pai do rei Joaquim foi rei com 8 anos, com 16 anos, ele convocou todo Israel para adorar a Deus. Só que o seu filho, Joaquim, fez tudo ao contrário do exemplo do que o pai dele tinha dado. Ele fez tudo ao contrário, ao ponto de ele mandar queimar a palavra de Deus. Nós vamos ver isso em Jeremias 35. Quando ele vai lá e fala que manda uma mensagem para ele, uma profecia para ele, e ele manda queimar aquele rolo. Ele estava fazendo tudo o que o pai dele não fez, totalmente ao contrário. E a ira de Deus se acende, Deus quer resgatar o povo. Deus quer trazer o povo à adoração novamente. E Deus, ele usa as estratégias dele para trazer eu e você para adorar novamente. Foi assim com a minha vida. Foi assim com a vida de muitos irmãos aqui também. E Deus permite Nabucodonosor sitiar aquela cidade. Mas Deus põe limite. Nabucodonosor entra, toma a cidade, e Deus permite ele levar alguns utensílios. Nabucodonosor leva. E ainda pede para levar jovens da família real, jovens bonitos, jovens inteligentes. E no meio desses jovens tem esses rapazes cheios da presença de Deus. Glória a Deus. E esses jovens assenta, como nós lemos no versículo 8, ele assenta em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Mas me chama a atenção, como eu disse da última vez, que não era qualquer coisa, não era qualquer comida, não era qualquer bebida, era comida que o próprio Nabucodonosor comia. Era bebida que o próprio Nabucodonosor bebia. Talvez nos dias de hoje, como eu disse também da última vez, por muito menos nós estamos vendendo a nossa fé. Por muito menos estamos negociando o sacrifício da cruz. Mas me chama mais atenção ainda que esses jovens eles são tirados de perto dos pais deles. E aí eu vou voltar a pergunta a vocês, jovens. Vocês são crentes só na presença do pai de vocês? Ou vocês conseguem ser crentes longe dos pais de vocês?
Porque ser crente aonde tem crente é fácil. Ser crente aonde o pastor enxerga é fácil. Ser crente aonde o líder está é fácil. Mas ser crente quando você está sozinho diante das tentações, aí eu quero ver se é fácil. Quando o manjado rei está diante de ti, aquele garoto bonitão, nossa, de olho verde, que garoto lindo, ele me manda um oi no WhatsApp, minha perna treme, mas você sabe que ele não é para você. Aquela garota bonitona, tá rindo, Isaac? É nessa hora, é nesse momento, que vai ter a diferença de quem é e quem não é. E quando nós pulamos para o capítulo 2, que antes do decreto do rei de mandar matar todo mundo, eu estou adiantando para entrar na outra parte da mensagem, tá, irmãos? Que o rei manda matar porque ele teve um sonho e todo mundo está querendo ganhar um tempo para explicar para ele o sonho. E essa notícia de que iam morrer chega no ouvido de Daniel. Ele falou, não, pera aí, não vou morrer não. Deixa eu ir lá falar com o rei. O rei, eu vou orar. Eu vou trazer a solução, vou trazer a interpretação do sonho. A Bíblia vai dizer que Daniel chega para os seus amigos e fala para ele assim, ei, é caso de vida ou morte, vamos orar. Vamos orar. Eles oram, Deus dá a interpretação a Daniel. Daniel chega até o rei e diz o que? Falou Daniel e diz, seja bendito, capítulo 2, versículo 20, o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá a sabedoria aos sábios e a ciência aos entendidos, ele revela o profundo e o escondido, reconhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Aí o 23 é a coisa mais linda do mundo, irmãos. A parte A, ele vai lá e ele exclama, ó Deus de meus pais, eu te dou graça. E isso mexe comigo, irmãos. Isso mexe comigo. Foi aqui que eu falei que entraria na segunda parte da mensagem. Que Deus é esse, que mesmo ele longe dos pais dele, ele consegue clamar esse Deus, ele consegue pedir ajuda, ele consegue, além de pedir, receber, obter essa ajuda. Que Deus é esse? 3 jovens, longe da família, longe do culto de domingo, longe do culto dos adolescentes, longe dos ensaios, longe das consagrações, longe do pai perturbando, vai orar, vai ler a Bíblia, longe do líder falando, vocês já se apegaram com Deus, fizeram devocional, e ele fala, longe de tudo isso, ele diz, ó Deus de meus pais. E quando eu li isso, irmão, me bateu uma interrogação na cabeça. E a minha filha veio aqui, ela já praticamente pregou o que eu queria pregar. Ela vai falar lá em Efésios. Me bateu a interrogação para esses meninos falarem isso. Ó Deus de meus pais, qual é a base familiar desses garotos? E eu fico me perguntando, numa situação difícil, será que as minhas filhas vão poder dizer, ó Deus de meus pais, me socorre? Ó Deus de meus pais, olha por mim. Será que elas falariam isso? Será que vocês podem falar, ó Deus de meus pais? Será que vocês estão vendo seus pais terem fé, terem devocional para você dizer, eu também quero Deus do meu pai. Eu também quero Deus dos meus
pais. Eles não tinham pai, não tinha mãe para recorrer. Mas eles tinham, aleluia, o Todo-Poderoso. Irmãos, e me chama a atenção, sabe uma coisa que me chama a atenção? Eu queria compartilhar com os irmãos. Para esse jovem ter falado isso, irmãos, é sinal de que a infância deles, os pais instruíram no caminho. Será que nós, como pais, estamos errando na criação dos nossos filhos? Hoje eu tive uma conversa com a minha filha em casa e eu falei com ela, filha, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que ensaiar, eu tenho que estudar a Bíblia, eu tenho que dar atenção a vocês. Às vezes eu e tua mãe fica preocupado porque aqui consome muito tempo e a gente não tem tempo para sentar na mesa, igual fazia no Brasil, não tem tempo para bater um papo. E aí eu perguntei para minha filha, qual dia você se preocupou em pensar assim, hoje eu tenho que sentar na mesa com meu pai? E ela falou, pai, nenhum dia. Falei, claro, filha, isso não é uma preocupação sua, é uma preocupação minha e da sua mãe. Porque a gente tem que conseguir fazer tudo para pagar a conta, para dar educação para vocês, para dar um futuro para vocês, e ainda tem que ser presente na vida de vocês. Só que a Bíblia vai dizer que muito além de qualquer gift, qualquer presente, qualquer coisa material, o mais importante é o que você está deixando na vida espiritual dos seus filhos. E essa noite é noite de reflexão, irmãos, o que você está deixando de legado espiritual na vida dos seus filhos? Porque no culto de jovens, se imagina dizer que o jovem tem que ter bom ânimo, que ele tem que avançar, que ele tem que vencer o mundo, que ele tem que vencer o mal, que ele não pode cair nas tentações, mas com base em que ele vai ter essa força? Apoiado em quem? Com qual exemplo ele pode vencer as tentações? Teu filho te vê orando? Teu filho te vê lendo a palavra? Teu filho te vê meditando? Ou teu filho só vê você brigando? Ou teu filho só vê você no celular? Ou teu filho só vê você em rodinha de fofoca? Diante de 3 jovens com a criação maravilhosa, aí ele vai e diz, ó Deus dos meus pais, e longe dos pais dele, cerca de 800 quilômetros longe da terra natal dele. Eles conseguem lembrar talvez do dia de domingo, o pai sentado, vem cá meu filho, vamos instruir aqui, vem cá, vamos ler salmos aqui, vem cá meu filho. Vem cá, vou te contar a história de Jonas aqui, uma baleia que pegou ele, meu filho. Vou te contar a história de Jó, vem cá para você entender. Vem cá, meu filho, senta aqui. Vou te contar a história de Abraão. Senta aqui para tu entender, meu filho. Tu tem feito isso com teu filho? Não, né? Celular é melhor. Deixa que a internet ensina. Deixa que o YouTube ensina. Deixa que os videozinhos ensinam. Deixa que o TikTok ensina. Deixa, irmão, tu vai ver, deixa. Depois não chora. Deixa. Ah, o mundo evoluiu, não posso mais dizer não. Não posso dar uma palmada. Vai, deixa. Deixa, é a Bíblia que diz que temos que corrigir, irmão. É a Bíblia que diz. Deixa que o mundo corrija então para você, depois tu vai chorar. O livro de Gênesis vai dizer que um profeta do inferno fala para aquele rei que vai vir nascer um menino, e esse menino vai libertar o povo do Egito. E ele então manda uma ordem, matar todo menino, homem, joga no rio, mata, só salva as meninas. E o pai ficou sabendo essa história, muito apreensivo, pegou, e a mulher dele grávida, quando o menino nasce, ele fica 3 meses com esse menino, ele fala, não vou, ele não vai morrer, eu não vou matar ele. Faz um junco, bota no rio. Vai dar um jeito, bota no rio. E eles pegam Moisés e botam no rio. Imagina para uma mãe ter que pegar o seu filho
não mata o filho, mas bota no rio. E pede para uma filha olhar. Vai lá para ver para onde que vai. É entregar, irmãos, é confiar em Deus. É confiar na promessa. Bota aquele menino no rio. Só que Deus é Deus, irmãos. Entenda isso. Deus é Deus, irmão. Deus é Deus. Deus faz o curso daquele junco. E até o palácio. E Deus também toca no coração da filha de Faraó e vai para lá. E ela vê aquele menino lindo. E ela pega, fala, não, esse não vai morrer não. Esse eu vou criar. Chama alguém para criar ele. Chama alguém para criar ele. O historiador Flávio Josefo diz que algumas mães, algumas mulheres vieram, dava de mamar, ele rejeitava. Até que alguém falou, existe uma. Miriam falou, existe uma. Vou chamar ela aqui, ninguém conhece ela. Quem era? A mãe do menino. Olha só que coisa linda. Coisa linda, Deus. Os planos de Deus são perfeitos. São perfeitos. O menino começa a mamar e vai, que leitinho bom. Que ele nem sabia, mas era a mãe dele. Que o menino está ali se alimentando. Aí ela fala assim, ó, não, então você vai criar ele. Irmãos, preste atenção, isso aqui é coisa séria. Isso aqui é coisa séria. Moisés era para morrer. Era para morrer. Segundo a lei dos homens. Mas segundo a lei de Deus, ele era para libertar o povo. E o texto vai dizer que ele é criado até uma certa idade. Com quem? Com quem? Com a própria mãe. André, eu não entendi nada. Você vai entender. Quando ele cresce, bonitão, Flávio Josefo diz que ele era tão bonito que ele chamava a atenção de todo mundo. Ele volta para o palácio. Mas ele já tinha sido criado com quem? E a mãe dele era cristã. Moisés está no palácio. Moisés não aguenta ver os egípcios machucando os israelitas, os hebreus. Moisés não aguenta ver aquilo. Ele olha para um lado, ele olha para o outro, ele fala, não, no meu povo ninguém vai tocar a mão não, ele vai e mata alguém. Sabe o que eu quero dizer, irmãos? O que falou mais alto no coração de Moisés foi o que ele aprendeu na casa da mãe dele. Moisés só teve aquela atitude porque ele entendia o sacrifício que era aquele povo, porque ele foi instruído pela mãe dele e pelo pai dele. Moisés não aguenta ver o povo dele sofrendo. As raízes de Moisés falou mais alto. Aí você pega o jovem vai para a escola, criado no berço evangélico, chega lá na escola, um exemplo para os jovens entenderem o que eu quero dizer. Todo mundo começa a falar muito mal de algum cristão. Começa a pressionar, maltratar, escravizar aquele cristão. E aí você fica do lado de quem está falando mal, maltratando? Ou o que vai falar mais alto dentro de você, é o que você acredita, e você fala, ei, para com isso, eu também acredito em Jesus. Ele não está sozinho, eu estou contigo, vamos orar. Ainda que a gente venha sofrer, vamos sofrer juntos. Era isso que Moisés estava passando. São os valores embutidos na mente da criança, que é dever de quem? Dos pais. Não terceirize a educação dos seus filhos, principalmente a educação cristã. Não terceirize. Embora a escola tenha o nome de educar, mas a escola não é para instruir. Educar é em casa. Educar é em casa. Não fale nada mais para o teu filho, deixa ele só ir para essas escolas aqui. Minha filha menor, Maria Alice, chegou em casa dizendo que a professora falou que toda forma de amar era válida. E eu falei para ela, o que o papai já te ensinou? Ela falou, não, eu sei, pai. Eu falei, você vai permanecer firme no que você acredita. Não tem como tirar ela de lá. Você vai permanecer firme, porque é meu dever ensinar o certo. Vai chegar a hora ruim, vai chegar, e ela tem que estar preparada
para dizer, professor, eu respeito a senhora, mas eu não acredito. Eu acredito no que o meu pai e minha mãe disseram em casa. Eu acredito na palavra de Deus. É dever nosso, irmão, não terceirize a educação dos seus filhos. José foi vendido pelos seus próprios irmãos. Foi vendido, entrou no palácio, teve a oportunidade de fazer vingança com as próprias mãos. Teve a oportunidade de matar os irmãos dele. E José escolheu o quê? A boa parte. José não fez vingança. Por quê? Porque ele foi ensinado que não é para fazer vingança com as próprias mãos. José não saiu, não pegou, não ficou, como você quiser pensar, com a mulher do rei. E o que ele diz? Ai de mim traiu meu Senhor. E o meu Deus, olha que coisa linda, irmão, longe de todo mundo. Ai de mim traiu meu Senhor e o meu Deus. Por que ele teve essa atitude? Porque com certeza ele foi instruído em casa. Ele foi instruído, José, não toque em nada de ninguém, José. José, jamais, José, traia o Senhor teu Deus, José. José, escuta o que o papai está te falando, José. Você é meu filho da velhice. Faz as coisas direitinho, José. Quando você ensina, irmãos, quando nós pais ensinamos, não quer dizer que não vai vir um momento ruim. A gente ensina justamente para quando vier os momentos ruins, os nossos filhos saber aonde que está a fé deles. Provérbios 22. Os irmãos, abram a Bíblia, por favor. Provérbios 22. O versículo 6. Esse relógio não é convertido não, já a hora voou. Provérbios 22, 6, diz assim, na versão ali, que todo mundo lê, educa a criança no caminho que deve andar, e até que envelheça não se desviará dele. O meu diz, instrui o menino no caminho. Todo mundo já deve ter ouvido falar, ensina o teu filho no caminho. Olha o que o texto diz, é bem claro, irmãos. Ensina, educa, instrui a criança no caminho. Irmãos, é responsabilidade minha e sua. Pegar na mão do seu filho, vem cá, é o caminho, vamos andando. Mas eu tenho algo para te dizer nessa noite. O caminho não é só a igreja. A igreja faz parte do caminho. O caminho é conduta, é caráter, é vida com Deus, é consagração, é leitura da palavra. Vamos ver lá o que diz em Gênesis 19. Gênesis 19. Gênesis 18, 19, por favor. Noite de reflexão. Vamos entender o que Deus quer para a nossa vida, para que a nossa família esteja andando no caminho do Senhor. Gênesis 18, minha folha rasgou bem no 18 aqui, ó. Eu fico meio perdido. Deixa eu ler lá. Abre aí, põe aí para mim, por favor, Eliseu, porque a minha folha rasgou bem no 18 aqui. E deve ter caído aí em algum lugar o 18. Depois, 18, 19, por favor. Acho que... Foi? Porque eu o tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca deles tem falado. Irmãos, isso é antes de Sodoma e Gomorra
Deus fala para Abraão que ele tem certeza que Abraão ele vai instruir. Ele vai ordenar seus filhos que conheçam as leis do Senhor. Na minha tradução, na minha versão diz isso. É uma coisa que é uma responsabilidade minha como pai, da minha esposa como mãe, de nós como os representantes de Deus na nossa casa. Eu falo para minhas filhas, eu sou o sacerdote aqui. Eu tenho que passar por mim, a bênção de Deus, o exemplo tem que passar por mim. E eu, às vezes, me sinto falho quando eu pego, paro e converso com a minha filha. Hoje eu falei para ela, durante essa semana, filha, quantas vezes você trocou mensagem com seus amigos? Ela falou, pai, inúmeras vezes. Eu falei, e quantas vezes tu chamou Deus para conversar? Nenhuma vez. Nenhuma vez, porque nunca dá tempo, porque é mais interessante um vídeo, é mais interessante um celular. E quem está errando? Quem está errando sou eu, como pai, que trabalho, chego em casa, é pagar conta, cansado, mas eu não pego um tempo para sentar com ela e falar, vem cá, vamos ler a Bíblia, porque você precisa ser ensinado. O mundo não está fácil, irmãos. Não está fácil, homossexual para tudo quanto é lado, droga para tudo quanto é lado, prostituição para tudo quanto é lado, batendo na nossa porta, ou melhor, já está até dentro da nossa casa e a gente não vê, irmão. Já está lá dentro, através das telas, através das mensagens, as mensagens apagadas, as coisas que são feitas debaixo dos panos, e a gente não vê, porque para a gente é mais importante um schedule, para a gente é mais importante um dia de trabalho, para a gente é mais importante enviar dinheiro para o Brasil, para a gente é mais importante tantas outras coisas. Meu Deus, irmãos, aonde vai parar esse mundo? Aonde vai parar esse mundo? Eu fico horrorizado, irmãos. Eu falo, Senhor, eu preciso de estratégia, eu preciso, igual o pastor falou aqui, eu preciso que as minhas filhas tenham experiência contigo, Deus. Por que adianta eu ficar aqui falando e em casa e eu vejo minhas filhas, às vezes eu falo, Duda, mas você tem que adorar, Maria Alice, Maria Fernanda, vocês têm que se entregar, cara, adora Deus, cara, busca Deus, pede a Deus, são 2 horas só de culto, se entrega, porque fica todo mundo querendo dormir na hora do culto, na hora da pregação, quando acaba o culto o sono vai embora, tudo vai embora, mas na hora do culto é um cansaço, meu Deus, misericórdia, é criança correndo e ninguém faz nada, ninguém mexe em nada, e Deus querendo falar, mas não dá, porque eu e você somos uma pedra de impedimento. A gente não consegue entender, irmãos. Como eu sempre digo, parece que é um clube social. Eu tenho que ir domingo, me relacionar com os irmãos. Igual na igreja que eu fui, você já veio fazer teu network? Falei, eu vim adorar a Deus. Eu vim adorar a Deus. Porque se Deus fechar as portas, não tem ninguém que abra. Mas também, se ele abrir, não tem ninguém que feche. Não tem ninguém, irmão. Priorize a tua família. Priorize ensinar os teus filhos. Se você não ensinar, o mundo vai tomar eles. O mundo vai agarrar nas mãos deles. Tem mais uns 100 versículos que fala sobre pai e filho. Tem um monte, irmãos. Dá vontade de ficar aqui até tarde falando, irmão. É muito sério o que a gente está vivendo. É muito sério o que a gente está vivendo. Olha o que está acontecendo na internet. Olha as pedofilias. Olha as coisas acontecendo. E a gente não quer acreditar. Jesus está o tempo inteiro dizendo, ei, estou às portas e bato. Você não consegue trazer o filho na escola dominical para aprender. Você não consegue segurar o filho na hora da palavra. Você não consegue fazer nada com seu filho. Ah, o mundo mudou, então você não chora depois. Não chora. Você acha que é fácil para mim falar isso? Eu também tenho filho. E elas ficam com vontade de correr. Tem hora que eu estou aqui, estou escutando elas gritarem lá, eu tenho que ir lá correndo para brigar com elas. Não é fácil, não. Eu não tenho santinho em casa, não. Mas eu tenho que fazer o meu papel de pai, eu tenho que corrigir sim. E quando eu achar que não é não e acabou. Pode A ou B ficar com raiva. Se não vai e acabou. Responsabilidade delas é minha e da minha esposa. Irmãos, coisa séria está acontecendo no mundo.
tráfico de órgãos, tráfico de crianças, pedofilia. Crianças. Eu vi um menino de 10 anos, já matou acho que umas 20 pessoas, 10, 11 anos. E o repórter perguntou para ele, quem é sua mãe? Na hora a feição dele mudou. Ele falou, não sei quem é a minha mãe. Olha como é que é importante a presença do pai e da mãe na vida dos filhos. E você está achando que o importante é só ganhar dólar. Não, mas final de semana eu levo no parquinho. Tu está achando que é suficiente. Você não senta e não faz um devocional com ele, nem que seja um versículo. O teu filho não te vê nem orando. Qual o exemplo que ele vai buscar? Qual o exemplo que ele vai buscar? O que você não dá, o mundo dá, e dá de bandeja cheia. Se ele não buscar referência em casa, ele vai buscar com um colega. Ele vai buscar com o pai do colega, com a mãe do colega. É filho enfiado na casa dos outros, você não sabe nem quem é. O tempo inteiro. Tampa as brechas, irmãos. Está se afunilando. Os dias estão chegando. Você quer um filho que te honre? Seja exemplo para o seu filho. Meu Deus. Ensina o teu filho no caminho. No caminho, como eu disse, não é só para a igreja. Ensina valores, ensina padrões. Ah, mas eu não quero ir. Ele tem que descansar. A Bíblia é bem clara. Você tem que ordenar, tem que instruir. É fácil ensinar? Não. Não é fácil, mas é necessário. E mais uma vez eu digo, não rife a sua responsabilidade de educar os seus filhos. E eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Deus é bom todo o tempo. Pastor, por que o senhor está falando que Deus é bom após uma mensagem? Porque nós vimos na igreja hoje para aprender e aprender a palavra de Deus. Não tem como nós dizer que não há uma necessidade de ouvir aqui na casa de Deus. Porque nós estamos presentes aqui neste lugar e Deus falou conosco nesta noite. Todos nós aqui somos pais. Um dia fomos criança. E dentro de um caráter nós estamos aqui hoje porque nossos pais nos instruíram a estar aqui. Doa em quem doer, mas a verdade tem que ser dita. O teu filho não pode ser criado para o mundo. O teu filho tem que ser instruído para viver nesse mundo perverso que nós vivemos. Hoje é melhor deixar o nosso filho de frente de um celular, de frente de um computador, em vez de nós convidar, nós convocar, nós ordenar a vir para a casa de Deus. Nós deixamos de mostrar, de ensinar o caminho. Às vezes você fala com um adolescente, fala com a criança e pergunta para ele, quem é Jesus? Ele não sabe. Nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ensina esse menino o caminho que deve andar, para quando crescer não se desviar dele. É teu filho, é teu sangue, é tua herança. Ele vai olhar para você e vai ver, verdadeiramente os meus pais foi exemplo na minha vida, e eu estou nessa mesma pegada, nessa mesma caminhada. Aleluia! É tão bom ouvir Josué dizendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é tão bom. Você vê uma família na casa de Deus, os filhos, a esposa, o marido, as crianças. Eu estou ali dando aula para os adolescentes
e vejo que eles têm uma experiência tão linda. Você fala com eles, eles vão aprofundando, eles vão buscando, eles têm interesse de aprender de Deus. E às vezes nós deixamos nossos filhos em casa e não trazemos para a escola dominical, como foi dito aqui. Glória a Deus. Nós não pregamos para o teu filho sair da igreja. Nós pregamos para que ele permaneça na presença de Deus. Nós pregamos para que quando ele cresça, ele seja um missionário, ele seja um pregador da palavra, ele seja um ministro, ele louvar o Senhor. É por isso que nós pregamos. E em nome de Jesus, eu vou ver os teus filhos pregando a palavra. O nosso tempo vai passar, a idade vai chegar, e há uma promessa em Joel capítulo 2, nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Essa promessa foi dita muito tempos atrás, mas lá na igreja primitiva, no dia de Pentecoste, ela se cumpriu. Aquilo que foi dito pelo profeta Joel aconteceu em Atos dos Apóstolos capítulo 2. Profetiza bênção na sua vida, profetiza bênção na vida dos teus filhos, desses jovens. Eles vão crescer na presença de Deus. Amanhã eles serão os pastores da igreja. Amanhã eles serão os profetas da igreja. Amanhã eles serão os missionários da igreja. Porque a igreja não vai fechar. A igreja não vai parar. A igreja não vai cessar de adorar. Então eles serão a nova geração que vai dar continuidade. Em nome de Jesus. Oremos. Pai, é na presença do Senhor que nós estamos. Depois desta gloriosa palavra que o céu o revelou para o teu filho. Sabemos, meu Deus, que é o Senhor que está no controle de todas as coisas. E o Senhor nesta noite usou o teu filho, Pai, para nos despertar cada dia mais a maneira de nós cuidar dos nossos filhos. Portanto, Pai, eu peço, Senhor, sabedoria do céu sobre a vida de cada pai, de cada mãe nesta noite. Senhor, que coloca as tuas mãos, Senhor, que entra com providência sobre a vida, sobre o lar de cada um dos teus filhos. Papai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos guarda. Sabemos, meu Deus, que o nosso amanhã pertence ao Senhor. Mas se for da vontade do Senhor, nos dá um dia abençoado na presença do Senhor. Guarda aquele que vai trabalhar, Senhor, aquele que vai descansar. Aquele também, meu Deus, que precisa de uma porta de emprego. Eu rogo ao Senhor, meu Deus, que o Senhor o providencia para os teus filhos, Pai, para que eles possam trazer o seu sustento, buscar os seus objetivos. Pai, em nome de Jesus, nos guarda de todo mal, que nós possamos retornar para o nosso lar nesta noite, feliz, alegre, Senhor, de ter um momento de comunhão, de cultuando com nossos irmãos. Que nós possamos, meu Deus, continuar intercedendo um pelos outros, ó Pai, rogando ao Senhor sempre que continue com as mãos estendidas sobre a vida do teu povo. Guarda os nossos filhos, guarda os nossos irmãos, guarda a nossa casa, Senhor, porque o Senhor é o guarda de Israel que não tosqueja, que não dorme, é aquele que permanece fiel em nós, em nome de Jesus e amém. Assim com as vossas mãos, o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação e a comunhão do Espírito Santo, esteja conosco, não só hoje, mas para sempre. Toda a igreja digam: amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, saúde o seu irmão com a paz do Senhor, dá um abraço nele, deseja a ele felicidade, paz e amor.